Tudo bem? Boa noite. Vamos dar seguimento aí à nossa aula, de noções de saúde e segurança do trabalho. E na aula passada a gente começou aí conhecendo os riscos químicos, físicos, mecânicos e biológicos. Eu detalhei aí o risco químico para vocês entenderem a metodologia que a gente segue, para realmente identificar a existência de um risco ou não, Mas a gente tem outros tipos de risco e hoje eu venho aí detalhar um pouco mais para vocês conhecerem também os agentes, Então, recapitulando aí, a gente viu que cada risco tem a sua cor. É importante saber porque quando a gente vai em uma frente de trabalho existe um mapa de risco e é essa cor que só é utilizada, para identificar os riscos. Como eu disse, por meio dessas cores que identificamos o risco em cada ambiente do estabelecimento. E como que a gente identifica as fontes geradoras dos riscos, Isso aí vai de acordo com o olho de cada pessoa, que a gente vai conhecendo um pouco mais e tentando extrair, o que vem a ser de fato um risco. A gente tem aí o risco físico, que um dos principais riscos físicos é o ruído, Então, a gente tem que a pessoa pode ficar exposta ao ruído de 85 decibéis por 8 horas de trabalho e se a pessoa ultrapassar esse limite, ela pode ter aí uma surdez parcial, total ou até mesmo temporária, que com o passar do tempo pode se tornar crônica. Então, atua diretamente também no sistema nervoso, ele pode ocasionar ainda fadiga nervosa, perda de memória, dificuldade no pensamento e em coordenar ideias, hipertensão arterial, irritabilidade, alteração no ritmo cardíaco, distúrbios e perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna e dificuldade na percepção de cores. Então, o ruído ele não causa só a surdez, E diferente daquilo que a gente está acostumado a pensar, o ruído não é somente o barulho, que causa a surdez também. A gente tem aí comprovado que alguns defensivos agrícolas utilizados podem causar uma surdez também. Então, o que pode ser uma fonte geradora de ruído, As principais são encontradas no trabalho são as máquinas e equipamentos, ferramentas como furadeira, compressores, geradores, entre outros. Cada aparelho, cada equipamento, cada máquina emite um sinal, um ruído diferente. Para isso, a gente precisa quantificar para entender qual que é o nível de exposição de cada trabalhador que utiliza aquela máquina ou equipamento. Então, para isso, a gente tem aí disponível o equipamento que se chama dosímetro, que traz aí para nós a dose de exposição diária da pessoa, na jornada de trabalho de 8 horas. Também temos o equipamento que é o decibelímetro, esse já nos dá o valor no momento, Ele não nos traz aí um relatório da jornada de trabalho do trabalhador. Também temos a umidade, que é um risco físico, que é quando a pessoa está exposta a uma umidade excessiva, e para isso a gente precisa ir atrás de bibliografias e até mesmo o próprio dicionário para entender o que vem a ser essa umidade excessiva, porque não é porque tem ali um local que possui uma água no chão, por exemplo, que é um local alagado, Tem que ter uma umidade realmente excessiva em que a pessoa fica exposta ali. Se quando a pessoa está exposta a essa umidade excessiva, ela pode causar danos aí, doenças no aparelho respiratório, circulatório, doenças de pele e quedas, Fontes geradoras, atividades realizadas em locais alagados ou encharcados com umidade excessiva. Por exemplo, um lavador de carros, A gente sabe ali que tem o dia inteiro lavadores de carros funcionando, então essa pessoa fica exposta ali à umidade excessiva, por um longo período da sua jornada. Temos também de risco físico o calor, que pode causar muitas reações no organismo, entre elas distúrbios fisiológicos, desidratação, câimbras, prostração, dor de cabeça, tonturas, mal-estar, fraqueza, vertigens e diminuição da produtividade. Hoje em dia, a legislação mudou
em dezembro de 2019, retirando aí a insalubridade de calor por exposição ao céu aberto. Então, quando a pessoa está lá na roça, naquele calor que a gente tem aí algumas épocas do ano que são até difíceis de aguentar, né? Fazendo atividade ali física, né, excessiva, e mesmo assim não é considerada aí pela norma uma atividade insalubre. Mas, no entanto, a gente tem que ter esse cuidado, porque mesmo assim a pessoa, né, com atividade excessiva ali, com ritmo excessivo e exposta a esse calor, tem a desidratação, cãibras. Então a gente tem que manter aí esse pessoal hidratado, com os sais minerais em dia também, para não ocorrer aí a desidratação. Fontes geradoras de calor hoje consideradas insalubres pela NR15 é aquela que a pessoa está exposta ao calor artificial gerado por uma máquina ou equipamento. Temos aí, por exemplo, o forno e a caldeira, ou máquina que transmita muito calor do motor para os operadores. A gente tem aí também as autoclaves, né? Tem algumas autoclaves que são gigantescas, né? Então ali, dependendo da atividade da pessoa e do tempo dela que ela fica ali, ela está exposta sim a um calor, que aí também cabe a uma avaliação quantitativa para entender qual é esse nível de exposição, se está dentro ou fora do limite de exposição estabelecido pela NR15. A gente tem aí também o risco físico, que também é enquadrada a radiação ionizante e a não ionizante, que são capazes de produzir queimaduras, lesões nos olhos, na pele e em outros órgãos. Essas radiações podem ser geradas ali de infravermelha, né? Que a gente tem ali as ondas eletromagnéticas, em que a gente pode observar em qual posição se encontra cada radiação. Aqui a gente tem também a radiação ultravioleta gerada pela solda elétrica e não só pela solda, né? A gente sabe também que no céu aberto, né, o calor do sol, né, ele não é o calor que a gente vai avaliar mais, mas sim a radiação que o sol emite para o trabalhador, né? Então ele está exposto ao sol, a radiação ultravioleta. Então aí já entra a questão de insalubridade não pelo calor mais, e sim pela radiação não ionizante. Ionizante é aquelas geradas de equipamentos, né, que tem ali as ondas de radiação infravermelha, como por exemplo, né, o raio-x. A gente tem aí também o risco físico vibração. As vibrações podem ser localizadas ou de corpo inteiro, né? Localizada, por exemplo, nas mãos, né, pode ocorrer aí desenvolvimento de distúrbios nas articulações de mãos e braços e perda de substância óssea. Já o de corpo inteiro pode causar lesões na coluna, cansaço, irritação, dor dos membros, artrite, problema digestivo, lesões de tecido mole e lesões circulatórias. O que pode ser fonte geradora aí dessas vibrações, né? Atividades envolvidas com máquinas pneumáticas, com motosserras e trabalho de tratores. Então, a gente sabe que tem uma certa vibração. Aqui também entra um agente quantitativo, né, que precisa de entrar com equipamentos ali e fazer avaliação para ver qual que é o nível de exposição do trabalhador e se aquele limite de exposição está dentro do aceitável ou não para causar danos à sua saúde. Temos também aí fora, né, o risco físico que a gente terminou, né, o risco biológico, que são fungos, bactérias, protozoários, né? Então a gente tem ali algumas conhecidas, né, doenças, leptospirose, verminoses, diarreias, brucelose, malária, febre amarela, dengue e outras que podem ocorrer devido a essa exposição, né, ao risco biológico. Hoje a gente tem aí o Covid-19, que também é um risco biológico, né? Dependendo da atividade da pessoa, ela está sim exposta ali a maior parte do tempo a esse risco, né, de infecção. Então, cada caso é um caso, é necessário entender a atividade da pessoa para dar esse nexo, né,
esse enquadramento de se a pessoa está exposta ou não a um risco biológico. O que pode ser de fonte geradora aí? Esse risco ocorre por meio de micro-organismos, né, que entram em contato com o ser humano, provocando inúmeras doenças, né, que podem estar aí nos esgotos, nas águas paradas, poços de condições sanitárias inadequadas. Então a gente tem ali também, além do risco físico, químico e biológico, né, a gente tem o ergonômico, que é o trabalho físico pesado, postura incorreta, posições incômodas, conflitos, ansiedade, monotonia, trabalho em turnos. Pode causar cansaço, dores musculares, fraqueza, hipertensão arterial, doenças no sistema nervoso, problemas na coluna. Então aqui a gente sabe que o risco ergonômico ele não traz malefícios apenas para a parte física do trabalhador, mas também para a parte psicofisiológica dele, né? Então ela preocupa com o psíquico e também com a questão aí da fisiologia, né? Então a gente tem que estar atento aí quanto às sobrecargas mentais que aquele trabalhador está exposto ao dia a dia, né? Sob pressão, trabalho sob pressão, se o ambiente é um ambiente que está proporcionando à pessoa um conforto ali para a sua saúde, para garantir que as suas atividades aconteçam, né? Mas de forma saudável. O que pode ser de fonte geradora aí, né? Posto de trabalho mal projetado ou com funções repetitivas, trabalho realizado em pé por longos períodos, carregamento e descarregamento das cargas, né? Então a gente tem aí algumas fontes geradoras, né? Mas isso aí envolve várias questões organizacionais também para entender se de fato o ambiente é propício para garantir a saúde psicofisiológica do trabalhador. Temos também o risco de acidentes, que se trata de quando o ambiente ali possui um arranjo físico deficiente que pode contribuir para que ocorram acidentes e desgastes físicos excessivos. O acidente com máquina, por exemplo, ocorrência de choque e curto-circuito, alguns riscos aí de acidentes que a gente tem. Esse risco aí de o arranjo físico deficiente é muito importante ressaltar, principalmente para aqueles agrônomos aí que vão enfrentar aí, talvez abrir um próprio negócio, né? E começar um barracão, por exemplo, novo. Então a gente tem que sentar e definir quais as atividades que vão ser realizadas ali, para você saber dimensionar as distâncias, né? E para que ocorra uma movimentação segura naquele local. Porque caso você não tenha esse cuidado de planejar, né, essa movimentação, acaba que o ambiente ali, o arranjo físico da atividade favorece acontecer acidentes. A gente tem aí também os riscos de ocorrência de choque, curto-circuito, e nos traz aí a importância, né, de ter aí um projeto elétrico muito bem elaborado para que não ocorra aí esses tipos de acidentes, né? Então tem outras questões aí que pode ocorrer um acidente também, que é a falta de iluminação, rampa com inclinação excessiva, né, em que a pessoa ali precise trabalhar frequentemente passando por aquela inclinação, muitas das vezes com cargas, né? Então, isso ali traz um risco de acidente. O eixo cardan, o famoso eixo cardan sem proteção. Até então, a gente tem uma questão aí que sempre volta a discutir, que é essa proteção. Ela não dura muito tempo, essas que a gente encontra no mercado. Então, vira e mexe, a gente encontra eixo cardan sem proteção. Às vezes nem é pelo fato da segurança estar ali, não estar cobrando, não estar olhando. É porque realmente no mercado ainda não encontramos nenhum que aguente a movimentação, a operação, porque ali a gente não tem o trator que vai ficar com aquele implemento, né, sempre. A gente usa aquele trator para muitos outros implementos e sempre está movimentando, retirando e acaba que a proteção não aguenta. Então a gente tem aí, como eu disse, a necessidade de esse cuidado de projeto elétrico, né, mas também a manutenção, né, que a gente sempre vê fios desencapados e fiação exposta, e isso pode ocasionar, né, choques elétricos, principalmente em locais alagados, né, que possa
aumentar esse risco, né? A condução elétrica e até a pessoa. Então, para finalizar, galera, eu trouxe aí um mapa de risco para mostrar para vocês terem conhecimento de como que seria esse mapeamento. Então, a gente tem aí na parte inferior do mapa a identificação das cores com os tipos de risco. E se vocês observarem aqui embaixo, a gente tem aí um cálculo, né, em que o risco é igual a severidade vezes a probabilidade. E então eu tenho um tamanho da bolinha, em que é determinado pela intensidade do risco, né? Quando essa multiplicação for de 1 a 2, o risco é pequeno. Quando a multiplicação for entre o resultado, né, entre 3 e 4 é médio, e quando for aí de 4 a 9, aqui cortou um pouquinho, mas quando for de 4 a 9 ele é grande, né? E aí a gente pode observar aqui que cada local, aqui são as câmaras frias, cada local possui aí uma bolinha, né, de grau médio, em que foi calculado aqui o nível 4 e nível 4 também para o risco físico, né, em que os dois deu a mesma intensidade de grau médio. Então, por isso o tamanho da bolinha é o mesmo para os dois, e eu parti aí a bolinha, né, colocando as cores que mostram aí, identificam esses riscos, né. E aqui embaixo eu venho colocando quais esses riscos, né? Choque elétrico, queda de objetos, por se tratar de um local de armazenamento. Aqui a gente tem a questão do frio nas câmaras frias, que também é um risco físico, né? Inclusive não foi falado, mas tem aí os níveis, né, em que a pessoa pode ficar exposta, né? Tem por exemplo, se é abaixo de 0 graus, quanto tempo que a pessoa pode ficar, se é a partir de 16 graus, se precisa ou não utilizar uma roupa adequada, se tem o tempo ou não, existe a legislação específica para isso. Então a gente vê aí nessa área aqui, classificação e debulha, né, a gente vê aí que os riscos são iguais também, de acidente físico e ergonômico, né. Aqui aumentou o ergonômico porque o pessoal fica ali em pé, né, numa postura inadequada por longos períodos, e tem também a questão da monotonia aí na classificação, né, que fica ali só descartando os dentes de alhos defeituosos, né. Aqui eu trouxe também uma legenda que é utilizada pelo corpo de bombeiro, né, para poder identificar os tipos de extintores do local. E no banheiro a gente tem aí o risco biológico e o químico. O químico porque utiliza-se ali produtos de limpeza para higienização do local, né? E o risco biológico porque tem presença ali de fungos, bactérias, devido ao próprio local, né? Que se trata de um banheiro. Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Boa noite a todos.